A gente está iniciando mais uma quinta-feira, um sistema bem bacana para a gente hoje. Eu vou convidar vocês para a gente chegar juntos aqui nesse espaço, alinhar as nossas presenças, as nossas consciências, as nossas aspirações. Então, eu vou convidar vocês, cada um no seu espaço, no seu cantinho, a buscar essa postura de recolhimento, de acolhimento. A gente pode ir fechando os olhos, descansando o nosso corpo sobre a cadeira. Olha que momento maravilhoso, momento em que a gente pode descansar, oferecer para nós mesmos, para o nosso corpo, esse momento tão essencial, independente de como foi o nosso dia, a nossa semana. Nesse momento a gente se permite voltar essa atenção para dentro, convidando a consciência a estar aqui e agora. Vá sentindo o seu corpo cada vez mais leve, relaxado sobre a cadeira, soltando todo o peso, toda a tensão, todo o cansaço, como se tudo isso escorresse através de nós e deixasse o nosso corpo, voltando para a terra. Para a gente iniciar, eu vou convidar vocês a trazerem a atenção por um instante para os sons, a estarem conscientes e lúcidos dos sons que permeiam o espaço de vocês. Podem ser sons de dentro de casa, sons do lado de fora. Nesse momento, a gente já inicia um recurso, acessa um recurso muito potente, que é estar presente e escutar sem julgar, sem rotular a nossa experiência, apenas observando os sons, enquanto os sons perceba que é possível descansar e relaxar nessa posição que vocês estão, ao mesmo tempo que vocês sustentam essa atenção, essa presença nos sons. Talvez você seja capaz até de perceber sons que você não escutava antes. Ou ainda poder observar um som que em uma outra situação te incomodaria, te traria desconforto, irritação, preocupação.
Essa é a sua consciência, aquela que observa, que nota, mas que não se envolve, não é levado pelo som. E agora, naturalmente, a gente vai direcionando essa consciência para o nosso corpo. E da mesma forma que a gente manteve essa postura de observador, sem criar nenhuma categorização, julgamento ou validação sobre a experiência, nós vamos fazer o mesmo a partir do nosso corpo e dos nossos sentidos. Observe seu corpo e todas as sensações que emergem do seu corpo agora. Pode ser um desconforto, uma diferença de temperatura, um formigamento. Apenas observe e talvez você se dê conta de aspectos que até então você não tinha notado. Pode ser que a sua mente entre também num estado de diálogo, de narrativa, em função daquilo que você sente. Se você notar isso, interrompa, né, a atenção que é dada a essa narrativa e fortaleça essa atenção apenas nas sensações do seu corpo. Nesse momento, nós não estamos buscando por sensações agradáveis ou desagradáveis. Estamos apenas observando as sensações como experiências, fenômenos que perpassam o nosso corpo. E aí, nessa mesma postura de presença, a gente pode também trazer mais relaxamento para o corpo, ao observar pontos de tensão, rigidez, soltando e relaxando essas partes do corpo, seja a testa, os olhos, a mandíbula. Solte, relaxe, relaxe o peito, relaxe o abdômen, as pernas. Deixa o corpo ir ficando um pouquinho mais pesado e solto sobre a cadeira. E antes da gente concluir esse exercício, tragam para si um sentimento de bem-estar pelo simples fato de estarmos presentes e conscientes agora. E se mesmo com relaxamento houver incômodos, desconfortos, distrações, acolha também essas experiências, dê lugar a elas,
Ofereça a sua bondade, o seu carinho, a sua compaixão. A gente conclui, vamos fazer uma respiração mais profunda, preenchendo o peito, expandindo o abdômen, soltando o ar. E aos poucos a gente pode ir abrindo os olhos, cada um no seu tempo. Sejam bem-vindos. Nossa, deixa eu só fechar uma janela aqui, tá enchendo de mosquitinho, peraí. Eu moro do lado de uma reserva, então aqui de noite é igual morar na roça. Deixar as luzes acesas, enche de bichinho dentro de casa, cheio de mosquitinho na lâmpada. E aí, pessoal, como vocês estão hoje? A prática deu para chegar, deu para aterrar, para acalmar? Estão agitados? Oi, Ana Paula, boa noite. Bem-vinda. Esse primeiro momento, Ana Paula, que a gente chama de aterrissagem. Sempre que a gente vai iniciar os nossos encontros, a gente inicia com a prática mais curta para ajudar a gente a chegar, tá? A preparar o nosso corpo, a nossa mente, a gente se sentir melhor durante o exercício. Ah, que bom, Ana Paula, bem-vinda. Cris, você quer falar? Não? Ah, é o Tô microfone quietinha. aquela. Eu Eu peguei seu desativei um. Pois é, microfone. mas eu tô muito bem, assim. Hoje eu tô muito bem, graças a Deus. As meditações e as aterrissagens. Eu já falei para Muito vocês que eu bem. medito melhor com vocês, né? Eu relaxo, eu realmente relaxo melhor com vocês. É, Gente, mas pode falar, quando, Cris. quando a gente está em grupo e online, mesmo estamos todos aqui agora, assim, é muito mais poderoso, né? Dá muito mais força, assim, dá. Forma mesmo essa união, assim, essa egrégora, né? É, egrégora ajuda, né, Cris? Ela Exato. potencializa. Olha, gente, trazendo já Nossa. assim, permeando o assunto de hoje, junto com o que a gente trabalhou na semana passada, vou perguntar de novo. Vamos ver se vocês vão lembrar. Quais são os três pilares que a Christine traz para a gente na autocompaixão? O que são os três elementos fundamentais para que a gente viva e expresse a autocompaixão e a compaixão? Vocês lembram? A Chita tá com o caderninho dele ali, ó. Quem lembra da primeira? E foi o que a gente trabalhou semana passada. Eu faltei a aula. E Pode, Dorinha, pode pôr de castigo. danadinha. Ó, o primeiro, gente, foi a autobondade, né? Esse movimento de levar esse acolhimento que a gente colocou aqui no final, né? Por quê? Porque nem sempre a gente faz uma prática e a gente se sente bem. Não existe uma regra. Meditei, eu tenho que estar bem. Às vezes não. Então, se eu estou bem, né, olha que legal, eu tenho a oportunidade de potencializar esse bem-estar dentro de mim. Eu não estou bem. Eu tenho a oportunidade de trazer a autobondade para a minha prática naquele momento. Trazendo aquela frase que a Christine trouxe na obra que eu mencionei com vocês semana passada, que eu gostei tanto, né? Pode existir mais do que a dor, pode existir mais do que o desconforto, pode existir mais do que o sofrimento, que é o afeto, né? Que é esse Uhum. autoacolhimento, essa preocupação comigo, né? Alguém queria falar? Não?
Vou fechar o microfone aqui. Eu, na verdade, não consigo. A Ana falou, tô querendo abrir ainda o livro, mas não consegui. Mas o tema, título, é tudo que eu tenho que aprender a fazer comigo. É um livro maravilhoso. Ana, eu não coloquei como obrigatoriedade para vocês lerem, mas assim, quem puder, é uma jornada, né? É uma jornada de muito florescimento mesmo, de muito autoacolhimento. Eu já li e estou relendo a obra de novo e eu ainda tô me pegando ali em vários pontos que eu tinha passado batida, assim, de falar, olha, né, a autocompaixão é um campo que traz muito essa complexidade da nossa natureza humana. E a Cristina, ela tenta resumir isso através desses fundamentos, e esses fundamentos ainda se ampliam. Então, esses três a gente viu na primeira aula, só que ela vai trazendo agora, explicitando cada um deles. Então, semana passada a gente falou dessa autobondade, e aí eu fiz até um diagrama aqui, se vocês quiserem, depois eu vou partilhar ele com vocês. Que o caminho ele é basicamente qual? Nesse lugar de tomada de consciência, né, de lucidez, eu consigo observar para além daquilo que eu percebo. Então, se eu estou numa postura de auto-julgamento e autocrítica, é igual aquela situação que eu dei para vocês, quando a gente vê uma situação e a gente julga, sem entender todo o contexto. Ah, eu vi uma situação, uma pessoa que fez algo errado, então eu aponto o dedo e eu julgo, mas eu desconheço todo o contexto que envolve aquela situação. Então, é como dizer que até o meu julgamento, ele é absurdamente tolo, eu não entendo o contexto, eu estou pegando uma particularidade. E é o que a gente tende a fazer. Quando a gente entra nesse lugar de auto-julgamento, a gente pega uma particularidade da nossa vida, um momento. E a gente não projeta clareza e entendimento do porquê aquilo chegou até aquele momento. Nós apenas nos criticamos, poxa, fiz errado, não deu certo, falei besteira, né? Tudo culpa minha. Se eu tivesse feito diferente, tinha dado certo, né? Eu tenho uma carga de responsabilidade, eu fico ali me punindo, me castigando, como se existisse duas pessoas dentro de mim, a que bate e a que apanha. E aí a Christine vem trazer para a gente nesse primeiro momento que quando eu trago a clareza e essa postura de não julgamento, a primeira questão, né, que a gente aprende na prática é que surge ali dentro uma compreensão do que realmente está acontecendo. Eu vou pegar o exemplo do som, gente, que para mim hoje é uma coisa muito forte. Sons muito altos, ou por exemplo, escapamento, aqui em Uberlândia é muito comum as pessoas tirarem os filtros dos escapamentos. Então, toda hora passa uma moto extremamente barulhenta, às vezes machuca o ouvido. Então, antigamente, isso era algo que me deixava muito irritada. Quando eu escuto, eu lembro na minha cabeça rapidinho a fala assim, ó, escute o som como som. É um som. É, pode ser do escapamento, pode ser de um carro, pode ser, né, do vizinho. É um som. Então, eu entendo, interpreto como um fenômeno. E se a gente pega também todas essas experiências da nossa vida, e vamos pegar essa situação onde algo deu errado, e eu olho para ela como um fenômeno, olha, não deu certo, né? Ou eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito. Eu trago a clareza por que aconteceu, né? O que que me motivou internamente, emocionalmente a fazer isso? Ou se é algo que está fora do meu controle. Bom, se a vida é impermanência, se tudo em torno de mim está fora do meu controle, por que eu me culpo de uma coisa que eu não tenho controle? A maioria das coisas que a gente se culpa, a gente não tem controle sobre elas. E a gente se vê numa situação que talvez a gente quer ter mérito, alcançar uma resolutividade, não tem, não dá certo. Por quê? Porque às vezes não depende só de mim, depende também do outro. As condições não são favoráveis, o momento não é oportuno. Então, até essa clareza de quê? De entender que aquilo está fora do meu controle. Nossa, algo quebrou, estava fora do meu controle. Eu não tinha capacidade de mudar aquela realidade. E aí traz para o ego também esse entendimento de que nós não temos domínio sobre nós mesmos. Né? A gente não tem domínio sobre as nossas ações. Por mais que às vezes a gente se engane e se iluda, fala, nossa, mas parece que eu tenho um certo controle. Se você tem controle mesmo, então por que quando você está com medo, está ansioso, você só não pega o medo e a ansiedade e tira, né? Como seria maravilhoso isso, né? Eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu vou e tiro a ansiedade, coloco ela ali e falo, pronto, resolvi o meu problema. Que simples, né? Nossa, eu tô com medo, deixa eu tirar aqui e colocar ali. Mas aí, em vez disso, o que que a gente faz geralmente? Uma autocrítica.
Nossa, eu tô com medo, eu tenho que deixar de ser medrosa, sou bundona, não dou conta. Aí eu fico com medo, aí esse medo me paralisa, aí eu não consigo ir, não consigo fazer, aí tudo dá errado, aí a culpa é minha. Aí vem todas essas narrativas. O que que a gente pode fazer, né? O que que realmente está ao nosso alcance fazer? Mudar hábitos, né? Se quando eu estou ansioso, eu tendo a ter pensamentos. Vamos pegar uma situação de adoecimento, gente, porque isso aí é o meu campo obscuro, né? É o adoecimento, e aí começam a vir as narrativas mentais de pode ser grave. O que que será que é que eu ainda não fui no médico, eu não tenho um diagnóstico? Será que é sério? Será que eu vou precisar gastar muito dinheiro com exame? Será que eu vou ter que fazer uma cirurgia? Será que eu vou, em algum momento, adoecer de tal modo que isso tire a minha vida? Será que é grave? Será que não é? Aí o que que vem junto com o pensamento? Olha a autoobservação. Vem os disparos emocionais, né? Vem o medo, vem a ansiedade, vem o pânico. A gente tem controle sobre isso? Não, mas nós conseguimos regular, tá? Então, nesse momento, eu tomo consciência da qualidade dos meus pensamentos e que os meus pensamentos estão me deixando ainda mais apreensiva e preocupada. Então, eu paro de dar atenção aos pensamentos, ou eu ainda posso começar a fortalecer outros pensamentos que vão me trazer mais calma e tranquilidade, de que está tudo bem, de que não importa o que aconteça, vai ficar tudo bem, de que se surgir uma situação desafiadora, existem recursos, meios e condições para que isso seja acolhido. Ou nesse momento eu posso voltar minha atenção para outro aspecto da minha vida, né? Como, por exemplo, com a Cristina traz a autobondade. Se eu estou sentindo medo, se houvesse uma pessoa perto de mim ansiosa ou com medo, o que eu faria? Traria palavras de conforto e acolhimento para essa pessoa? Traria um apoio, daria um abraço? Quando a gente fala de ocitocina, a gente do hormônio do amor, né, do hormônio da união, porque está muito associado com relações, ocitocina, ela é disparada quando nós sentimos esse afeto, esse acolhimento, e ele pode vir de nós também, né? Então, se eu tô com medo, que tal nesse momento de dor, existe mais do que a dor, mas o afeto, né? É isso que a Christine traz para a gente, é isso que eu estou tentando trazer para vocês na vida prática. Por quê? Porque nós vamos sentir medo, ansiedade, preocupação, vamos ter situações desafiadoras na nossa vida, vamos estar vivendo períodos muito desgastantes, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. E aí, o que que é a questão aqui? É como a gente pode construir a partir daí um novo relacionamento através do fortalecimento de hábitos. É um hábito. Já viu as pessoas quando elas falam assim: Nossa, eu trabalhei tantos anos nessa empresa e todos os dias eu tinha que acordar às 5 horas. Aí agora eu estou em outra empresa que eu entro mais tarde, mas eu ainda acordo 5 horas. Isso é um hábito. Eu começo a sentir ansiedade, a partir dessa ansiedade eu começo a vincular uma série de padrões mentais e acessar estados emocionais. Isso também é um hábito. Isso é no momento que eu sinto, né? Eu observo, eu desenvolvo o hábito de acolher, né? De levar mais calma e tranquilidade para mim, em vez de eu ficar preocupada, ansioso, né? Fortalecendo e dando energia ainda mais para aquele estado emocional. Então, como que a gente vive isso na prática? Né? Tenho colocado muito isso em exercício. E como que eu posso construir um novo relacionamento com os meus estados emocionais aflitivos? Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem perceber isso quando vocês estão numa situação difícil? Qual a qualidade dos pensamentos, qual a qualidade das emoções? Se vocês, quanto mais vocês colocam energia, se aquilo fica mais forte? Ou se vocês conseguem mudar o foco, se aquilo diminui? Vocês já fizeram esse exercício prático? Mas ele falou que Eu não. já, Quem? eu já, eu Já, já. Cida? E Aí funcionou? eu fiz assim, parecida, mas vem você de novo com suas parecidices, vamos parar com isso. Larga de se autopunir. Tem hora que funciona. Aí depois a gente esquece, né? Tem mania de esquecer, né? Aí depois que a gente já sofreu muito, a gente vem de novo, né? Vem a Aparecida com as ideias dela, vamos consertar isso aqui. Tá funcionando, tá ficando mais leve. Mas era uma conversa assim, de brincadeira, porque se eu ver assim, nossa, mas de novo, que burrice, não sei o quê, né? Aí já não resolve, aí eu já fico mais estressada. Mas quando eu tento, na brincadeira, às vezes eu tô com um negócio de até me abraçar.
Às vezes eu dou uma agonia assim, faço, não, eu vou me abraçar, vou me acalmar, aí eu me abraço, tomo um copo com água, saio para fora e dou uma olhada assim pro céu, para as nuvens, tá ficando bem mais suave. O problema está aqui, mas assim, tá tudo bem também. Vai ter Uhum. sempre um mesmo. Essa que é a questão, né, gente? O problema ele não vai desaparecer. Os desafios da nossa vida, eles não vão desaparecer, porque eles fazem parte da nossa natureza humana. Porque a ideia de perfeição, né, de uma vida onde nada de ruim aconteça, é uma visão ilusória. Então, se a gente não tem controle e se desafios surgem, situações desconfortáveis surgem, o que está ao nosso alcance fazer? Não, então a situação é ruim, eu tenho que aceitar, a Aline falou que tem que aceitar, e aí eu sigo, e é isso? Não, a gente pode encontrar esses recursos para passar por essas experiências com mais leveza. Pode ser mais leve se quando a coisa está difícil, está apertando, eu consigo ser gentil comigo. Em vez de eu ficar me exigindo alguma coisa, né? Exigir dar conta, exigir fazer certo. Se eu posso oferecer para mim mesma esse lugar de acolhimento, isso já fica mais leve. E o meu corpo sente isso, porque a bioquímica do meu corpo muda. Então, a partir desse lugar de consciência e não julgamento, a gente vai para o lugar da clareza e da compreensão, olhando para a situação que a gente está vivendo com mais amplitude, né? Posso fazer algo, não posso, tenho controle, não tenho. A gente pode escolher a partir daí onde a gente quer pôr energia, que é a grande charada, né? Eu posso escolher o que que eu quero fortalecer, aquele pensamento que me deixa com mais medo e insegura, ou eu posso fortalecer uma outra qualidade mental? É um outro aspecto mental, mais gentil, caloroso e bondoso. E a partir daí eu vou promover o quê? Mudanças a nível emocional e a nível corporal biológico. Eu estou alterando a bioquímica, eu estou trazendo mais calma, confiança e segurança para mim mesmo. E funciona, tá? Funciona porque eu testo isso, viu? Eu testo isso, eu estou testando muito isso recentemente. De falar, olha só, olha a qualidade do que chega. E às vezes eu até anoto, gente, para ver, olha, pera, deixa eu entender realmente o que chega, para que quando chegar eu perceba. Então eu anoto a linguagem mental, aí eu trago os recursos, eu tiro a atenção daquilo. Eu tiro a atenção do pensamento. O pensamento vai emergir, eu não tenho controle sobre ele. Mas eu posso escolher se eu quero continuar dando lenha para essa qualidade mental. E aí, naturalmente, o que que acontece? Eu me acalmo, né? E aquela emoção mais forte, como o medo, a insegurança, o temor, ela vai reduzindo. Aí eu consigo extrair desses momentos também um pouquinho de calma, né? Ufa, peraí, deixa eu respirar agora, né? Por mais que o meu entorno e as minhas experiências nesse momento estejam, né, sendo tanto desafiadoras. Tá? E aí, qual que é o segundo passo? Qual que é a segunda etapa que a Cristina traz? A gente falou bem aqui da autobondade como um recurso dentro da nossa prática meditativa. Qual seria o segundo fundamento? Vocês lembram? Só para vocês terem uma ideia, isso já é tipo quase um terço do livro que a gente estudou até agora, dentro do Kindness, dentro do Mindfulness. Um terço da pesquisa dela. O que que vem depois, gente? A autobondade. Ações com o intuito de fazer o bem, quer dizer, bondade e humildade. Isso, esse aí seria o primeiro. Qual que Sim. seria o segundo fundamento? Nossa, tem uma abelhinha aqui. Espero que ela não me pique. É o mindfulness, né? E o Esse é o, autocontrole. esse é o terceiro. Faltou Então, um. segundo eu faltei. Falta um. É a nossa humanidade em comum. E aí, depois, Humanidade bem. quem leu ou quem não leu, né, convido a ler depois essa parte do livro, que é a parte final da 3, início da 4 ali, que é riquíssimo, porque me trouxe assim, eu não percebi isso a primeira vez que eu li, a segunda vez me pegou. Eu falei, gente, olha que interessante como são os nossos gatilhos internos diante de uma situação de dor e sofrimento. A gente comentou antes, lá no começo,
Que a ideia da humanidade em comum é quando parece que os problemas só acontecem na nossa vida e a gente não consegue acessar essa conexão, né? Porque tenho que passar por isso, né? Por que comigo? Por que que isso acontece só comigo? Né? Por que que eu tenho que viver isso? Né? Um término de um relacionamento, uma demissão de emprego, uma questão de saúde, por que comigo? Quando a gente fala isso, é como se ninguém mais vivesse ou sentisse isso. É como se ninguém nunca tivesse conhecido a perda, o adoecimento, o sofrimento. Então, os estados de sofrimento em que a gente fica muito voltado para nós mesmos, faz o quê? Nós nos sentirmos isolados da sociedade. Faz o nosso problema, a nossa dor, o nosso sofrimento parecer muito grande. E aí a gente não se sente pertencidos, não nos sentimos conectados. Mas olha como isso é ilusório, né? Vamos pensar em uma perspectiva de adoecimento físico. Nossa, por que comigo? Mas espera aí, todos os seres adoecem. Ser humano, animal, planta, todos os seres adoecem em diferentes momentos da vida. Nós conhecemos a doença desde que nós nascemos, né? Desde a criança pode adoecer, pegar uma virose, uma gripe, uma alergia. Nós conhecemos essa experiência desde o momento que nós nascemos, mas quando nós vivemos, nós nos sentimos isolados e desconectados. Isso gera o quê? Solidão, depressão, desconexão, né? Não pertencimento. É como se nós não encaixássemos. Aí vamos pensar em outro campo aqui. Quando eu sou muito autocrítico comigo, quando eu exijo muito de mim e talvez algo que eu almejava, algo que eu queria não deu certo, como uma vaga de emprego, né? Então, talvez tentando um concurso, uma vaga de emprego e não dá certo para mim. É quando eu me sinto desconectado. Por quê? Porque não deu certo para mim. É eu que não consegui aquela vaga. É na minha vida que as coisas não estão fluindo, mas parece que na vida de todo mundo tá. Aí a gente entra nessa narrativa de autocrítica, né? De altos maus tratos. Como se, uai, mas espera aí, eu não posso viver uma experiência como essa, mas parece que essa experiência está acontecendo comigo. De novo, é uma ideia ilusória, né, de uma individualidade que nós temos mesmo, nós estamos aqui conosco, tendo que lidar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, mas parece que isso está desassociado da realidade. E isso só depende de nós, né? Aquilo que muitas vezes a gente se, como são todas reflexões que a Christine traz nessa parte do livro. Isso parece que, de alguma forma, depende única e exclusivamente de nós. Se deu errado, a culpa foi nossa. A gente desconsidera toda a nossa história até o momento que a gente está. Vamos pegar nas situações que eu tenho ouvido recorrentemente, pessoas que relacionamento, casamento de longa data chegou ao final e a pessoa ainda está muito no lugar da culpa. Aí eu penso, né? Qual a história que você vê? Como foi sua criação? Quais foram os valores que a sua família, né, incutiu em você? O que que você aprendeu ao longo das suas experiências enquanto um indivíduo na sociedade? Quais as crenças que você nutre? Quais são as suas dores e os seus desafios? Né? E aí, se a gente pensar ainda num relacionamento que não é feito de uma única pessoa, mas de duas, dois universos extremamente complexos se encontrando. E aí a gente começa a olhar e fala onde parece que existe culpa, julgamento, vergonha, dor. Existem universos, realidades, condições sociais, culturais. Então, como que a gente fica olhando isso de uma forma tão compartimentada quando a gente se julga e se critica pelas coisas que não dão certo? E aí a Christine vai trazer para a gente na obra vários aspectos que trazem para a gente esse senso de conexão de novo, né? E é muito comum quando a gente está, por exemplo, inserido em grupos. Vamos pensar, vou pegar um exemplo da minha mãe, que teve câncer de mama. Como foi interessante o final do tratamento dela. O início do tratamento, ela não conhecia ninguém no hospital, né? Ela estava muito autocentrada na dor e na experiência que ela estava tendo com o câncer. Ao final do tratamento dela, ela tinha feito amizades, ela tinha ouvido histórias, ela tinha conhecido mulheres que partilhavam de experiências semelhantes à dela, de sofrimentos semelhantes à dela. Isso mudou a experiência dela.
Tanto é que quando ela terminou o tratamento, ela se engajou em atividades dentro do hospital para auxiliar pessoas que estavam passando pelo tratamento. Então, como o senso coletivo ali de grupo traz para nós alívio. Quando a gente lida com a nossa ansiedade, na nossa individualidade, a gente tem uma experiência. Mas e quando a gente traz essa mesma dor para o grupo? Vamos pensar aqui em nós, o pausa com gentileza. Quando a gente fala de coisas É o humanas. acolhimento, né? Porque à medida que ela está só, ela foi acolhida e passa a acolher agora. E é o que acontece com a gente aqui, né? Você Uhum, trabalhar com a gentileza com você, uhum. Gera no conexão, né, acolhimento. Cacheta? A gente sente pertencido. Quando vocês vêm, vocês sentem que vocês pertencem, né? E espero eu que quando vocês venham, vocês sintam que vocês podem ser imperfeitos, falhos, né? E trazer com vocês toda essa bagagem de belezas e aspectos desafiadores da vida de vocês, né? Para que vocês realmente se sintam pertencidos. E aí, o exercício da compaixão que a Christine vai trazer para a gente nessa ideia de humanidade em comum, que todos nós somos imperfeitos, que todos nós falhamos, e que esperar algo diferente disso é virar as costas para a vida real, né? Quando eu me frustro e entro num estado profundo de dor porque algo não deu certo, mas espera aí. É muito mais nos erros da vida que a gente extrai os aprendizados mais profundos. A vida não tem graça se ela é o tempo inteiro virtuosa, certa, equilibrada e bonita. É nessa montanha evolutiva de altos e baixos que a gente encontra as belezas do percurso, que a gente assimila os aprendizados. Né? Uma pessoa que nunca quebrou uma empresa, ela sabe muito menos do que uma pessoa que já quebrou várias vezes até que a empresa dela desse certo. Então, ela conheceu todas as possibilidades de falhas que o negócio dela poderia ter, né? Quando a gente está ali desenvolvendo um tipo de ensino, quando você falha ali em conseguir passar aquela informação, quanto mais você erra, mais você observa quais são os aspectos que precisam ser transformados para que aquilo seja mais eficiente, mais efetivo. É assim que se dá a nossa evolução e o nosso autodesenvolvimento. E isso faz o quê com a gente? Quando a gente entende essa humanidade em comum, a gente se conecta. Quando a gente escuta a história do outro, a dor do outro, e a gente se vê naquilo que o outro vive, a gente se conecta. Eu tinha uma colega na faculdade que nós não convivíamos, não tínhamos proximidade. E aí, depois de muitos anos, a gente foi se encontrar num grupo solidário, e aí a gente teve uma dinâmica onde a gente pôde contar um pouco da nossa história. E depois que ela ouviu a minha história, ela se aproximou de mim, porque ela falou que nunca imaginou que depois de tantos anos nós convivendo juntas, fazendo faculdade juntas por mais de 5 anos, ela nunca imaginou que a gente teria histórias de vidas parecidas. E no dia que ela escutou a minha história, ela se sentiu conectada a mim. Né? Então, quando a gente está a par dessa humanidade, dessa dor e desse sofrimento que todos nós vivemos, isso nos fortalece enquanto humanidade. E isso diminui o nosso sentimento de isolamento, de desconexão, né? Diminui até essa força, essa potência que às vezes a nossa dor parece ter. E isso que eu achei mais bonito, assim, que eu não tinha me atinado esses aspectos, esses gatilhos do isolamento. Christine menciona até a questão da morte, ela me deixou bem reflexiva. Ela fala que muitas vezes o nosso temor da morte é porque gera esse isolamento, né? Nós vamos, os outros vão ficar. Aqueles que nós amamos, que nós nos conectamos, não estarão com a gente. A morte quer dizer que só eu estou partindo, né? Eles não estarão comigo, eu vou perder essas conexões humanas. Imagina se todos nós desencarnássemos simultaneamente, né? Com certeza seria totalmente diferente. Mas nós, se eu vou, os outros ficam. É a minha individualidade que está indo. Então parece que eu estou me desconectando. Nós tememos a desconexão. Só que aí, outro aspecto, antes da gente encerrar aqui com uma prática, outro aspecto que a Christine traz que eu achei muito interessante também, não sei se vocês leram, é quando ela fala das segregações de grupo, que tem uma diferença entre a gente se apoiar e se fortalecer através dessa ideia de conexão coletiva e quando nós queremos nos elevar a partir de grupos.
Ah, eu sou do time do Flamengo, meu time sempre ganha. Então, o Flamengo é melhor que o grupo do Corinthians, né? Eu sou do partido A, meu partido é melhor que o partido B. Ou vou pegar um que talvez esteja aí bem próximo da realidade de todos nós, religião. A minha religião é a certa. Se a minha religião é a certa e eu me sinto pertencida àquele grupo e aquele grupo potencializa a ideia de que minha religião é a certa, eu estou ali fomentando o quê? O meu ego, né? Fortalecendo esses meus gatilhos, né? De que eu sou perfeito, de que eu sou melhor, de que eu me destaco. Se eu me destaco, eu tenho um olhar positivo sobre mim mesmo, porque eu estou na religião certa. E os outros que não estão, eles são inferiores a mim. Isso se vale, gente, em qualquer lugar, dentro da empresa. Ah, se eu me destaco, né? Assim eu consigo ter uma visão positiva sobre mim mesma. Mas e se eu sou rebaixado dentro de uma empresa? Aí o meu olhar muda junto com a minha experiência, né? Eu começo a ter um olhar negativo sobre mim mesmo. O problema, então, tá onde? Quando a gente começa a associar essas identificações com a nossa própria autoestima. E é uma coisa que o budismo fala. Eu fui lendo, assim, eu achei muito interessante, né? No budismo, ele fala, não se envaideça por um elogio, nem se abata por uma crítica, né? Não, não se encha, não cresça com o elogio e não diminua, né, com um comentário ruim sobre você, porque você não é isso, né? Nossa, como você é inteligente, bonita e tal. Ai, seu... Nossa, que incrível, né? Ai, tô me sentindo maravilhosa hoje, recebi um elogio. Nossa, você é péssima, eu detestei a sua aula, foi horrível. Por mim, você trocava de profissão. Meu Deus, acabou a minha vida. Então, tá vendo, gente? O que muda, né, no final, não é os nossos problemas. Eles continuam existindo, a doença continua existindo, o fracasso, o erro continua existindo. O que muda é como nós nos posicionamos diante daquilo que a gente está vivendo. E isso depende única e exclusivamente de nós. E é um exercício. Não é algo, né, ali do campo das ideias, lúdico, não, é prático, é exercitar, estar consciente, escolher aquilo que eu quero potencializar, saber em todo esse processo ser gentil, compassivo e amoroso comigo e entender que tudo que eu vivo e eu passo permeia, né, a história da humanidade em comum que todos nós temos. Tá? Deu para entender agora o segundo fundamento? Humanidade em comum partilhada? Claro. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer alguma observação? Alguém leu essa parte do livro? Cris, você ouviu o audiobook? Eu fico pensando em audiobook toda vez em você, às vezes eu fico com vontade de ouvir. Eu ouvi uma parte, né? Não ouvi o livro inteiro ainda. Ouvi Uhum. uma parte. E realmente é um livro para ser lido, ou lido e ouvido muitas vezes, assim, muitas vezes. Porque teve partes ali que eu escutei, voltei, escutei de novo, é impressionante. Mas ainda tô tentando acompanhar aqui, né? Você falou que hoje seria a segunda parte do terceiro capítulo. E ele está separado em terceiro capítulo, primeira parte, e aí ele fala, agora é a segunda parte. E aí ele Uhum. continua, tá assim. Eu vou deixar para vocês, como uma sugestão de exercício meio de autoconhecimento, uma parte do livro. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês poderem trazer essas reflexões sobre como que a gente pode reconhecer a nossa humanidade comum a partir desse lugar de observação do nosso crítico interno, tá? E aí, para a gente poder encerrar, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma praticazinha bem tranquila, só para a gente relaxar um pouquinho e encerrar nossa quinta-feira, tá? Alguém mais quer fazer mais algum acréscimo? Tá tudo bem até aqui? Tudo certo? Vamos lá. Vamos aproveitar esse momento que a gente já preparou o nosso corpo no começo. Parece que uma hora voou.
Achei muito rápido, Ju, eu que falei Já muito. temos mais reflexões a serem realizadas. Mais coisa boa para nossa vida, né, Cris? E a gente está precisando muito, viu? Nossa, muito mesmo. A gente está precisando muito dessas ferramentas e desses recursos. Estamos todos muito sujeitos a essas crises e esses adoecimentos. Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos, a sentirem de novo esse peso do corpo sobre a cadeira. E antes da gente começar, eu vou convidar vocês a trazerem de novo o nosso recurso motivacional, que é vocês resgatarem agora, dentro de vocês, o porquê de vocês estarem aqui ou o porquê desses temas serem tão importantes para vocês. Então, reflitam aí, tragam para vocês essa semente, esse potencial que move vocês em busca de conhecimento, de autoconhecimento, anseio por entender melhor quem vocês são, a natureza emocional de vocês, porque é tão importante, porque vocês estão aqui já há tanto tempo. Então, esse vai ser agora o aspecto motivacional que vai sustentar esses próximos minutos de prática, fortalecendo o desejo de vocês de exercitarem, de tornarem a presença um hábito, um recurso, a fim de trazer mais paz e equilíbrio para a vida de cada um de vocês. Então, a gente vai iniciar trazendo a consciência para a nossa respiração, sem a necessidade da gente influenciar o fluxo da respiração. Eu quero que vocês apenas observem como vocês respiram, esse movimento de entrada e saída do ar. Apenas estejam conscientes agora da respiração de vocês. Vocês podem expandir agora essa consciência para o músculo, para o peito e para o abdômen, que se movimenta cada vez que o ar entra e que o ar sai. Observe o músculo sendo ativado, o abdômen expandindo e retraindo. Observem o ritmo, o seu ritmo. E agora a gente vai iniciar um exercício reflexivo. Eu vou convidar vocês a ocuparem um espaço interno, onde vocês consigam agora refletir, ou mesmo lembrar, resgatar essa memória de aspectos da vida de vocês que vocês costumam criticar ou que incomodam vocês sobre vocês mesmos. Então pensem em uma característica, num hábito,
uma mania que você possui e que você gostaria de se ver livre dela. Algo que você costume se criticar a respeito. Como se você fosse preencher uma lista de defeitos e qualidades. Qual seria esse item? Primeiro item da lista de defeitos. Aquilo que eu não gosto em mim. E a gente vai fazer aquele primeiro movimento, que é trazer compreensão e clareza para essa experiência. Então, reflitam aí. Esse defeito, essa característica, esse aspecto em você mesmo que você costuma criticar, ele é uma constante, ele acontece o tempo todo, ou é algo que acontece às vezes, como um evento isolado em determinados momentos da sua semana, do seu dia, ou até mais raramente. Esse aspecto, essa característica, esse hábito é capaz de desvalidar as suas características positivas, o que você tem de melhor? Ele anula o que você tem de bom? Essa característica, ela é única e exclusiva sua ou é algo que você já viu em outras pessoas? Como geralmente você reage quando ela se expressa esse hábito, essa característica, esse defeito? Qual geralmente é a sua postura diante dessa situação? Seja um padrão de pensamento ou uma emoção que geralmente acompanha essa experiência. Dê nome a essa emoção. Agora foi lhe dada a oportunidade de transformar sua experiência. De repente, essa característica, esse hábito que tanto te incomoda, ele pode ser transformado, mas não a característica em si, mas a forma como você reage a ela. Imagine, você pode escolher entre se criticar e se condenar, ou você pode escolher acolher e ser bondoso com as suas limitações. Escolha. Feito a sua escolha, eu convido vocês agora a abordarem esse mesmo defeito, hábito, desafio a partir de uma postura calorosa. Podem ser através de palavras como eu me aceito como eu sou,
Eu entendo que as imperfeições e as falhas são parte da minha natureza humana. Eu me permito ser bondoso comigo, por mais que eu falhe e erre. Ou ainda vocês podem imaginar como um amigo abordaria essa situação que você viveu. O que ele lhe diria? Traga essas palavras para você mesmo agora. Crie esse novo hábito, esse novo diálogo interno. Talvez um amigo te diga que está tudo bem, que você pode tentar de novo, por mais que as coisas não tenham dado certo. Você ainda assim é uma pessoa querida, amada e única. Tragam aí internamente esse diálogo. E agora, é possível tirar essa experiência da lista dos defeitos, dos aspectos que te desagradam, das suas aversões, e se sentir conectado a você mesmo novamente a partir dessa experiência. Feito isso, eu vou convidar vocês a apenas soltarem essas reflexões e mais uma vez relaxarem no corpo de vocês. Não há nada que a gente precise refletir, focar ou dar atenção nesse momento. Apenas descanse. Não há nada que você precise se preocupar. Relaxe. Perceba se aí é possível emergir novos sentimentos, novas sensações, ou simplesmente se agradecer por poder construir um novo relacionamento com você mesmo, embasado na autocompaixão. Agora eu vou convidar vocês a fazerem uma ou duas respirações profundas, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Eu vi esse gato, mas que preguiça! Gatinho todo esparramado com a barriga para cima. Eu acho que ele meditou também. Eu também acho, tá todo pleno ali, um mingauzinho. Gente, como foi? Eu trouxe esse exercício assim inspirado em algumas coisas do Kindfulness e no material da Christine, eu pensei nessa prática. Como é que foi essa prática para vocês? Me dá um feedback. Como que é isso, Eu né? sempre fico muito quieto quando estou meditando. Hum, E eu fiquei muito inquieto com as pernas, com os braços. hum, Isso foi uma diferença que eu percebi, né? Agora, depois que você falou relaxa e tal, sabe quando você deixa cair? Então, foi essa diferença que eu notei no que eu estava pensando, né? uhum. Isso é um comando, né? É estratégico, é um comando. Claro, Falar, você foge, relaxe. né? Aí você, ufa, ela falou que eu posso relaxar, então agora eu relaxo. Porque eu É, não estava relaxado, né? não estava relaxado. É isso E aí, a conseguiu sensação. trazer, Cacheta, assim, uma experiência em que você se vê se criticando, e Sim, conseguiu fazer o exercício de ressignificar? sim, por isso que eu estava inquieto, né? Aham, Porque ao mesmo tempo você estava lutando contra você mesmo. aham. Ai, que legal.
É um Mais alguém? incômodo, né? Você quer se livrar poxa, você se julga, você se condena, você é, é um Sem incômodo, né? autocontrole, né? Eu falo assim, gente, eu não quero ser assim, mas eu estou assim, mas aí a gente já fala que a gente é assim, né? Porque as pessoas no entorno, elas só confirmam, A gente se muitas apropria, vezes. né? É interessante isso, a gente se apropria de um defeito ou de um hábito ruim. Ah, eu sou muito irritadiça. Aí, como você? Eu sou uma pessoa irritadiça. A gente cria até rotulação, a gente se apropria. Não, então eu sou assim, eu sou desse jeito. E aí, se a gente olha com clareza, é um momento, é um evento, é uma circunstância ali da nossa vida que isso acontece. Pois é, e você, quando você toma ciência disso, consciência disso, assim, e você, ainda mais, você vai buscar um momento desse, assim, você fala, gente, mas já estava perdido, já estava, né? Por que que eu vou cutucar isso? Então, realmente dá um certo incômodo, assim, no início, e eu acho que aí entra a questão do exercitar mesmo, né? Você vai limpando as camadas aí, assim, né? Você vai repetindo e vai identificando esses momentos, vai avaliando, não é julgando, mas e entra com essa nova, essa outra visão, né? Fala assim, não, mas não preciso dar tapas, eu posso ter bondade, né? Eu posso. Quando você fala assim, os outros são assim, e daí, sabe? Foi a Aham. primeira reação, mas sou eu que tá em mim, né? Eu não quero ser assim. E, mas aí depois não, depois foi acalmando. Mas eu acho que é um exercício necessário ser feito novamente, assim, Uhum. outras vezes. Perfeito, Cris. É interessante você falar aí, né? Essa capacidade não é julgar. A Christine traz a diferença entre a sabedoria discriminativa e o julgamento. Porque o julgamento Uhum, vem nessa postura de isso é certo e isso é errado. Você é boa, você é ruim. A sabedoria discriminativa, ela explora, né? É que nem aquele aspecto de compreender, tá? Mas por que que eu sou assim? Acontece só comigo? Né? Então, acontece na minha vida inteira. Eu sou, eu estou. E como é que eu respondo a isso? É sempre dessa forma? Por quê? Era assim quando era criança? Os meus pais me ensinaram dessa forma? Né? Ou a vida, os jeitos, desafios que foram surgindo, foi me moldando para que eu acreditasse que tinha que ser dessa forma? A gente abre espaço para reflexão. Por quê? Né? Por que que uhum, tem que ser dessa forma? E aí esse lugar de, tá, então eu quero fazer o exercício, né? Como diz a Cris, né? Eu quero trazer a constância. Então eu posso escolher o que eu quero com minha energia. Eu vou botar minha atenção aonde? Na minha crítica ou na minha bondade? E naturalmente, quanto mais bondoso eu sou comigo, naturalmente a minha criticidade diminui. Não é o que eu preciso ficar brigando, eu não preciso entrar em batalha com aquilo que está acontecendo dentro de mim. Só que onde eu boto a minha atenção, aquilo cresce. Né? Então, peraí, minha atenção vai para onde? Eu quero fazer o quê? Né? É discernir, não é julgar. Né? Muito legal, Cris, muito legal. Mais alguém, gente, quer falar da prática? Ajudou vocês? Eu trouxe um pouquinho do que eu estou colocando em prática essa semana. Assim, eu estou lidando com umas questões de saúde e às vezes o meu emocional faz assim, ó, eu vou lá em cima, eu vou lá embaixo, eu falo, nossa Deus, deixa eu pôr em prática na minha vida aquilo que eu ensino. Deixa eu exercitar o que eu ensino, porque senão pega a gente, são ondas, né? São as ondas. Na rã, a gente tem que praticar antes que a tempestade chegue, porque senão, se a gente deixar pra praticar na hora que ela chegou, a gente é afogado. Daria microfone. Esses exercícios nos ajudam, né, Aline, a fazer uma reflexão, né? Isso é importante. E E como clareza. diz a Cris, fazer mais vezes, né, Cris? Necessário. É, que Muito bom, gente.
Então é isso. Gratidão pela presença de vocês hoje. Vamos fazer nosso registro?